Olá, tudo bem com você? Eric Schulz aqui, mais uma vez por aqui. Quem não me conhece, eu sou diretor do Instituto Nara Devachala, que esse ano está completando 30 anos de existência, 3 décadas. E para comemorar esse aniversário, a gente organizou o Congresso Internacional de Ayurveda, que está acontecendo desde 9 dias atrás, quinta-feira passada, desde o dia 3 e vai até o dia 12 de outubro. E se você está assistindo ao vivo, ótimo. E se você está assistindo gravado, lembre que tudo isso aqui está gravado, já aconteceu, mas vai ficar tudo gravadinho, lindo aqui, maravilhoso para vocês nas redes. E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E se você quiser conhecer o cronograma completo do Congresso, mesmo que você já esteja assistindo gravado, não tem problema. Aqui embaixo você tem um link, primeiro link, o segundo, o terceiro, dá uma olhada aí, eu não lembro exatamente como foi colocado, que está lá, cronograma. E aí você clica, você vai direto para o nosso site, onde tem um cronograma detalhado do Congresso. Quando eu falo cronograma detalhado, é detalhado mesmo, tá? Tem a palestra de cada pessoa, o horário que foi, o nome da pessoa completo, o link direto para a gravação. Aí você pode assistir várias vezes, deixar recado. E também dentro do nosso site, a gente tem as redes sociais de todos os palestrantes, que a gente está convidando todo mundo para ir seguir, todo mundo lá dentro também. Vocês aí que estão assistindo, vai lá, segue a galera. Tem o currículo de todo mundo, tem foto, tem o site. Vai lá, entre em contato, conheça mais o trabalho de cada um. Todo mundo está vindo aqui de coração aberto, contribuir para deixar esse legado, para deixar essas informações livres para vocês aqui na internet, free. 100% de graça. Então vai lá, siga também a galera, dá uma curtida lá no material deles. Todo mundo trabalha com internet também, a gente precisa também, então a gente pede uma ajuda para vocês também. Então, antes de eu chamar a Fátima aqui, eu queria lembrar vocês que a gente também tem o nosso canal do WhatsApp, que é um canal de informação, que é só informação, tá? Não é canal de trocar ideia com milhares de pessoas, pelo amor dos meus filhinhos, de jeito nenhum. Isso não acontece, é um grupo informativo, onde você vai lá, entra e a gente vai passar informações do Instituto Geral. Cursos, atendimentos, artigos, vídeos novos. E aí eu mesmo participo de vários canais no WhatsApp, eu silencio, e aí de tempos em tempos eu entro, vejo o que aquela instituição está fazendo de novo, o que me interessar eu clico. A gente precisa aprender, a gente reclama muito de redes sociais, e um dos pontos que a gente trouxe aqui no Congresso por diversas formas é também aprender a lidar com elas, né? Então a gente fala sempre, não usa, cuidado com o excesso, mas aprender a usar a ferramenta é importante também. E você aprende a dosar, assim, justamente esse excesso que a gente tem nos dias atuais. Aqui embaixo, então, do site, da descrição desse vídeo, você encontra também as redes sociais da Fátima. Então, por exemplo, você está assistindo essa live com a Fátima aqui, gostou da forma que ela apresenta o trabalho dela, a forma que ela viu, que ela desenvolveu o trabalho dela, quer fazer um workshop, um curso, quer atendimento, aqui embaixo na descrição você tem os links do trabalho dela. E isso vai acontecer em todas as apresentações, tá bom, gente? Então, por exemplo, você vai lá no cronograma e entra outra live. Gostou da live? A mesma coisa. Vai na descrição, tem os links direto do palestrante, vai lá, segue o palestrante, manda um oi pro palestrante, ou deixa um recado também no próprio vídeo. Muitas vezes os palestrantes voltam no vídeo para ver se tem algum recadinho. Eu sempre que eu dou palestra, apresentação em outros congressos, eu vou lá, dou uma olhada, né, eu vou lá também conversar com o pessoal, saber o que eles acharam, para a gente sempre estar aprendendo, trocar uma ideia, isso é normal também, fiquem à vontade, tá bom? E também queria convidar vocês, caso vocês queiram estudar profissionalmente Ayurveda, se tornar um terapeuta Ayurveda, o nosso instituto está começando o curso todo ano, a gente está começando turma nos próximos meses, entre em contato com a gente, lá no site também tem todas as informações, e ano que vem a gente está indo para a Índia, tem muita novidade, fica de olho no nosso site, nas nossas redes, é surpresa, a gente não pode falar tudo ainda, e por falar nisso, eu vou chamar a Fátima. Deixa eu chamar a Fátima. Por falar nisso, porque eu e a Fátima já fomos para a Índia no mesmo grupo várias vezes, né, Fátima? Boa noite, querida, tudo bem? Já, boa noite, tudo bem? Tudo Espero que ótimo. todos estejam bem. Então, a gente está falando da Índia, né? O ano que vem a gente tem surpresas, mas a gente vai guardar. Tem. Hoje é o dia do estilo de vida da mulher, hoje não é viagem para a Índia. Fátima, É. você está bem? Como que tá tudo aí no sul? Como que tá as coisas?
Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tô feliz da vida, assim, em estar junto com vocês para comemorar esses 30 anos do Naradeva, né? Temos uma longa história juntos aí, quase 15 anos, né, Eric, que a gente se conhece. Sim, E todos os colegas, amigos, é uma satisfação tão grande ver os nossos professores, né? Então, assim, nossos professores queridos com quem a gente estuda na Índia também, né? Então, assim, estava vibrando junto com vocês, não consegui assistir todas as palestras, né? Mas estava no clima do Navaratri e feliz em estar palestrando nesse dia aqui de Sarasvati, né? No nono dia no nono dia. que é um dia muito auspicioso, né? Muito auspicioso. É o dia da sabedoria, né? Do conhecimento, da arte, da educação. Saraswati é igual, junto com Ganesha, os ambos que regem a educação, né? A Uhum. sabedoria, o Tá aqui a conhecimento. minha. Não dá para ver, né? Tá Ah, ali a não dá minha. para ver, tá ali no Sarasvati não cantinho. dá para ver. É ali, ó. Sempre tá aqui junto comigo. Querida, deixa eu te perguntar, e por que escolher esse tema? Eu sei que você trabalha com Ah, saúde da mulher, né? Mas por que uhum. escolher o tema pro congresso? Qual que foi, qual foi o start que deu em você para isso? Bom, quero dar as boas-vindas a todas, e eu sei que tem muitas alunas minhas assistindo aqui, Ah, alunas em comum, né, Eric? o pessoal já está Temos muito. colocando aqui, a minha professora querida. Opa! Que bom, gurias! Beijo, bem-vindas! Que bom ver vocês. Avisei todo mundo aqui no WhatsApp, quem eu consegui avisar. Que E legal. tem muitas alunas que fazem a jornada de autocura das estações da mulher e que estudam no Naradeva também, É né? verdade. Que são conteúdos, cursos que se complementam. Indico muito Naradeva quando elas me perguntam, né, em buscar uma formação profissional, né? E tem muitas terapeutas já formadas ou que estão em formação que vêm buscar o curso para entender um pouco mais profundo, digamos assim, fazer um olhar um pouco mais aprofundado ou diferente em relação à saúde da mulher, com uma linguagem diferente, porque cada professor tem a sua linguagem, né? Eu faço essa conexão da Ayurveda com a medicina chinesa, que a gente vai trilhando alguns caminhos diferentes para aprimorar certas compreensões, que às vezes no Ayurveda não fica tão claro. Então, eu gosto muito de fazer essas conexões, porque eu tenho duas heranças muito especiais, assim, de dois mestres muito queridos. A minha mestra, que ela é da medicina chinesa, eu estudo com ela há 15 anos, sempre estudou muito essa parte da psicossomática, a relação das emoções com os órgãos, que eu gostei muito. E o nosso querido mestre, doutor Vassandlad, né, que ele também traz ali informações muito interessantes Os da livrinhos medicina dele não saem chinesa. daqui, ó. É a nossa Aqui, ó, referência, é a nossa referência. Uma das. nossa biblioteca. Então, eu acho incrível essa conexão que ele faz. Tem outros professores lá do sul da Índia também que conectam com a medicina Siddha, que ela tem ali uma similaridade também com a medicina chinesa. E eu estou fazendo um mestrado em nutrição e alimentos justamente para fazer essas conexões, para ampliar esse diálogo e Uhum. mostrar três sistemas para as pessoas e dizer como eles se conversam. O Dr. Vassandlide, ele estuda muito a medicina ocidental também, justamente para trazer o Ayurveda com uma linguagem mais simples, para que as pessoas compreendam. Porque a gente está acostumado todos os dias a escutar a linguagem da medicina ocidental e a gente precisa trazer uma linguagem para se aproximar daquilo que a nossa mente já conhece, né? Então, de 2019 para cá, depois desses 5 meses na Índia, estive em várias escolas, AVP, Vai Diagrama, no Instituto do Dr. Lade. Eu comecei a trabalhar de uma forma diferente. E aí veio toda a questão da pandemia. Eu comecei a trabalhar com os cursos voltados para autoconhecimento, autocuidado, aprofundamento para quem é terapeuta, seguindo o ciclo das estações. E aí o curso que eu já tinha há alguns anos, que era um curso presencial, ele se tornou um curso online, e a forma que eu encontrei para levar a prática para o cotidiano das alunas era ensiná-las a ter uma prática seguindo as estações. Então, todo o meu curso gira em torno disso hoje. E quando a gente fala das estações, né, não tem como falar de Ayurveda sem falar das estações. Eu falo das estações internas, que é justamente o nosso ciclo hormonal,
mesmo as mulheres que já estão na menopausa ou pós-menopausa, esse ciclo continua. Não Sim. é porque eu cheguei na menopausa agora não existe mais doxas, né? Não existe mais uma mudança acontecendo. Se os doxas deixarem de existir, a gente morre, né? Então, esses ciclos eles continuam. E é interessante porque desde quando eu fazia todo o trabalho presencial, né, e fazia mais atendimentos presenciais, hoje são online, eu sempre gostei muito de trabalhar com a menopausa, porque muitas mulheres que estão na pré-menopausa, menopausa, nos procuram. Então, o meu foco com a saúde da mulher, muitas vezes as pessoas dão esse enfoque para a gestação, né, e cuidar da fertilidade, tudo. E muitas mulheres vinham dizer assim: "Ai, quando se fala em saúde da mulher, se fala muito em gestação, preparar-se para a gestação, mas se fala muito pouco em menopausa". E eu sempre gostei muito de trabalhar com menopausa, porque a gente vê tantos resultados, né, a gente sabe que as mulheres hoje em dia estão muito perdidas e a gente escuta também profissionais da medicina, ocidental, alopática, dizendo que só se resolve com hormônios. E isso dá uma dorzinha no coração, né, Eric, porque tem tantas coisas que a gente pode fazer antes da gente chegar nos hormônios e também a gente pode para quem já toma, a gente pode fazer todo um cuidado integrado. Tenho alunas que tomam, tenho alunas que foram parando de tomar com o acompanhamento das suas ginecos, né. Então, sempre foi um tema que gostou muito. E agora estou chegando aos 40, né, Eric. Domingo domingo eu Ah, vou fazer é? 40 anos, Ah, sim. Fátima, nossa senhora, você É, falou 15 anos agora, é verdade, né. Nossa é. senhora, já. Eu também, eu tô com 46, já sei, A estamos gente a gente bem brinca, né, nosso Cafa indo ladeira abaixo, né. bem-vindo aos 40, querido. Já está dos 40 Pois contando os no é, já os 9 estou. meses aproximadamente. É. Então, assim, é um assunto que me interessa, né, sempre me interessou bastante. Eu já tive alguns desequilíbrios hormonais que eu consegui regular com a ajuda das 3 medicinas: Olha Ayurveda, aí. medicina chinesa e medicina ocidental. Eu precisei das 3. Então, isso foi mais um motivo para eu querer levar esse conhecimento para todas. E o tema da minha pesquisa de mestrado, então eu gosto de pesquisar, eu sou pesquisadora, estou no segundo mestrado agora, e o tema é justamente menopausa. Então, o Uau, que que eu estou pesquisando nesse projeto? É como que o que a mulher vive, as questões de saúde que ela teve, o estilo de vida que ela teve ou está tendo durante a fase reprodutiva, como isso afeta a menopausa. Eu tenho muitas alunas que estão na menopausa, pós-menopausa, alunas de 70 anos, felizes da vida com os resultados que estão tendo, com os cuidados com a Ayurveda, e que às vezes tem mulheres que lá nos 60 e poucos, nos 70, estão desistindo. Ah, não preciso mais me cuidar porque eu não estou mais na menopausa. Já escutei assim: bom, não se pode ter tudo, né? Então, se tiver que tomar um remedinho aqui para pressão alta ou para diabetes, está tudo bem, né? É, dos males o menor. Então, a gente vê mulheres tendo resultados com 70 anos e revertendo sintomas, coisas que elas escutaram que elas não iam conseguir. É fantástico, muito sabe? É bom. maravilhoso. Então, e assim, né, Eric, a gente tem que olhar para a nossa realidade. A população está envelhecendo. Eu vou trazer um pouquinho desses dados e eu vou fazer uma brincadeira aqui, como eu faço com as minhas alunas. Em 2030, 15% da população vai estar na menopausa. Se o nosso Pita e Vata ficar desequilibrado, nós vamos botar fogo no parquinho, além do desequilíbrio climático, né? Falo brincando assim. Então, a gente precisa começar a se cuidar agora, não importa a idade, né? Que todas as mulheres que estão aqui estejam começando com 25, 30, mas a gente sabe com 35 mais, mulheres mais de 40 anos começam a procurar mais um cuidado integrativo, porque elas já passaram por um monte de coisas, já têm um conhecimento do que testaram, o que deu certo, o que não deu certo, e elas começam a fazer uma busca mais profunda, querem entender mais a sua integralidade, a conexão do seu corpo com a sua mente, com as suas emoções, com as suas buscas de vida.
É um momento que a nossa energia ela começa a diminuir e a gente começa a questionar. A gente quer diminuir a quantidade de coisas que a gente faz e a gente quer aumentar a qualidade. A gente quer apreciar mais, né, o que a gente está vivendo. E isso faz com que as mulheres começam a buscar o Ayurveda, né, buscar esse autocuidado. É um instinto, faz parte dos nossos processos de vida, como a gente sabe, né, Eric? Uhum. Então, é um tema que sempre eu gostei. Eu estou chegando nessa fase, já venho me preparando para ela, né? E eu quero levar essas mulheres junto comigo, para se prepararem junto comigo, e as que já estão na menopausa. Eu tenho alunas já de 2, 3 anos que estão entrando na menopausa agora. Tem uma que me contou essa semana, ela disse: Ai, Fátima, estou entrando na menopausa e estou super bem. Que bom, Sabe, eu fui me que legal. preparando sem saber, né, ela foi mudando Uhum. seus hábitos. Então, assim, o que que a gente vai ver hoje? Cada mulher tem uma constituição, cada mulher tem uma história de vida, e a nossa história de vida, ela vai afetar a história da nossa saúde, e vice-versa, né, se a gente tiver com alguma limitação de saúde, a gente vai mudar certos cursos da nossa vida, certas escolhas, né. Então não tem como a gente pensar na nossa saúde de forma separada. Então a gente vai olhar para isso hoje. Esse tema está ligado com a minha pesquisa, com toda a minha história de vida e com a história de vida das minhas alunas também, que são as minhas inspirações juntos, né, com os nossos professores. Que ótimo. Então vamos lá, gente. Deixa eu puxar aqui a apresentação pronto, da Fátima. Gente, vocês têm uma ótima apresentação, Fátima, uma boa apresentação para você. No final eu volto aqui para a gente ler as perguntinhas, tá bom? A gente abre as perguntinhas no final. Até daqui um pouquinho, Fátima. Tá, joia. Eric, se eu me alongar um pouquinho, me chama, porque esse assunto, ó, ele me Tem leva. um chat privado, olha o chat privado aí no cantinho direito seu, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ele não. Ah, agora que apareceram aqui os Chat comentários. privado. Aí pode olhar que eu e minha Ah, irmã se comunica aí também. então tá. Chat privado. Tá bom, Isso, legal. boa apresentação. Eu vou deixar a tela aqui grande, Eric, Ah, mas não, mas fica à aparece, vontade. né? Qualquer coisa, eu. Tá, eu coloquei mostrar chat. Aí aparece, eu Tá acho, bom, caso tu mande aqui a mensagenzinha. tá bom, querida. Até daqui um pouquinho, gente. Obrigada, viu? Até. Então, novamente, a todas as minhas queridas que estão aqui, alunas, não alunas, alunas do Naradeva, seguidoras, né, dos nossos canais, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você sobre esse assunto que interessa a nós mulheres de todas as idades. Eu quero dizer para vocês que o Ayurveda é para todas as idades, porque eu escuto de muitas mulheres a seguinte frase, né, e terapeutas devem escutar isso muito também: "Ai, que pena que eu não fiquei sabendo disso 20 anos atrás". Mulheres que já estão na menopausa ou pós-menopausa, ou que passaram ali 40, 45, já estão sentindo ali desequilíbrios hormonais. Cada mulher vai sentir de uma forma diferente, dependendo da sua constituição, da sua história de vida e de saúde, do seu estilo de vida. E uma coisa que eu sempre falo, assim, de coração para vocês, e é uma coisa que eu escuto do nosso querido professor, mestre doutor Vassanlad, de que qualquer pessoa pode reverter a sua saúde, fortalecer a sua saúde, trazendo a Ayurveda da sua vida. E uma das propostas do meu trabalho, dos meus cursos, a gente adaptar esse cuidado para o nosso estilo de vida, porque a gente sabe que o estilo de vida das mulheres, principalmente, muitas vezes é sobrecarregado. Tem se falado bastante sobre a exaustão mental que muitas mulheres sofrem, né, por terem muitas demandas, né, cuidarem de tantas coisas ao mesmo tempo, da família, dos filhos, do trabalho. Tem os nossos sonhos, né, individuais, muitas vezes que ficam de lado. Tem muitas mulheres que chegam na menopausa querendo realizar esses sonhos, dizendo: "Agora eu vou dedicar mais tempo para mim", né, tem coisas que já estão resolvidas, os filhos cresceram, já estou mais estabelecida profissionalmente ou financeiramente, ou as mulheres chegam querendo mudar de profissão,
nessa idade. E eu vou dizer para vocês que é todo um movimento normal, natural, e que quando a gente chega na menopausa, não quer dizer que tudo acabou. Eu quero dizer para vocês, pelo amor de Deus, não pensem assim, não sintam assim. Eu vejo mulheres de 70 anos fazendo uma virada na sua saúde, no seu autocuidado, que é lindo demais. Então, independente da idade que a gente tiver, porque eu vou falar como a fase reprodutiva afeta a menopausa, mas eu não estou falando só para mulheres que estão perto da menopausa, não. Todo esse caminho que vai desenhar os nossos próximos meses ou anos em relação à nossa saúde física, mental e emocional, ele está sendo desenhado hoje e ele começa a ser desenhado desde que a gente nasce. Então, se tem aqui meninas de 15, 18, 20 anos, 30 anos, né? Essa palestra é para vocês também, porque tudo o que vocês estão fazendo hoje vai refletir não só quando chegar a menopausa, mas vai refletir no próximo ciclo menstrual, vai refletir no sono de vocês, no equilíbrio hormonal de vocês, na fertilidade, na atenção, na concentração, na memória, porque os nossos hormônios, os hormônios sexuais, eles não servem só para menstruarmos e sermos ou não sermos férteis, ou podermos ou não podermos gestar. Eles protegem o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, nutrem a nossa musculatura, fortalecem os nossos ossos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês e relembrar para quem já ouviu sobre isso. Nosso corpo ele é todo integrado e ele funciona de uma forma sistemática. Não tem um hormônio que trabalhe sozinho e que afete só um local, ou uma célula que trabalhe sozinho e que afete só um local do nosso corpo. Então, no Ayurveda, a gente fala dessas 3 energias fisiológicas, esses princípios fisiológicos que são os doshas, eles não trabalham de forma individual, eles o tempo todo estão trabalhando em forma conjunta. Tá? E mesmo se uma pessoa entende, né, descobre que a sua constituição ela tem predominância de um ou 2 doshas, nós temos os 3, né? E nós temos a nossa constituição única, e que eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre como que tudo isso está relacionado, né? Nosso DNA, o que afeta a expressão dos genes, como que isso está relacionado com os doshas do Ayurveda, e como que a gente vai construindo a nossa saúde, a gente vai protegendo a nossa saúde ou degenerando, né, a nossa saúde através do nosso estilo de vida, como isso vai afetando os doshas, tá? Como eu falei antes para vocês, em 2030, 14% da população mundial estará na menopausa, tá? Então, a tendência é que todas nós que estamos aqui, né, a gente, ano após ano, a gente vai sentindo as mudanças acontecendo no nosso corpo, nós temos a nossa constituição, mas o processo de envelhecimento vai acontecendo, e a expressão dos doshas, elas também vão se alterando conforme o processo do envelhecimento. E isso está ligado com a energia dos 3 doshas, com a energia dos nossos órgãos, e isso vai afetar na nutrição dos nossos tecidos. No Brasil, segundo fonte do IBGE de 2022, 9% da população já tem entre 45 e 59 anos, né? Que está naquela faixa ali de menopausa, pós-menopausa, né? Sem contar nas mulheres que estão acima de 60 anos, que têm ainda muitas vezes sintomas da menopausa ou chegam nos 60 anos com sintomas e problemas crônicos de saúde que vieram por conta dos desequilíbrios da menopausa, né? Então, o declínio hormonal, ele afeta o nosso metabolismo, vai afetar o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, né? A nutrição dos nossos tecidos. Então, tem mulheres que dizem assim, eu não estou mais na menopausa e eu não preciso mais cuidar das minhas estações internas. Não, quanto mais idade a gente tem, mais a gente tem que cuidar, né? Porque
a gente precisa fortalecer e tentar trazer a nutrição e fortalecer a nossa digestão o máximo que a gente puder, para a gente ter força e vitalidade, para a gente chegar, termos uma idade madura, com energia, com alegria, com desejo de viver. Então, quando a gente tem vitalidade, o nosso fogo digestivo está forte, a energia dos nossos órgãos estão funcionando bem, nosso corpo está conseguindo se nutrir, a gente tem uma vida mais ativa, né? Então, as mulheres estão chegando nos 40, 50, 60 com muitos projetos, querendo fazer muitas coisas, mudanças nas suas vidas, né? E nós todas queremos ter muita energia. Eu sempre falo que eu quero ter energia, quero chegar em pleno vapor, como a Ayurveda fala, né, aos 100 anos. Então a gente quer o propósito do Ayurveda, e o nome dela é Ciência da Saúde e da Longevidade, é justamente porque a gente quer ter longevidade, a expectativa de vida ela está aumentando, mas muitas pessoas vivem, têm uma vida mais longa, mas com muitas limitações, né, por conta de doenças crônicas, e acabam não podendo aproveitar como gostariam, né. Então, a gente sabe que a gente quer, é um desejo, é uma preocupação que a maioria das mulheres tem, de viver esse amadurecimento de uma forma mais saudável, mais leve, né, e curtindo essa fase gostosa demais da nossa vida. As mudanças hormonais, gurias, elas já começam a partir dos 40 anos, tá. A Esse declínio hormonal, ele não começa ali nos 49, 50 anos ou antecipadamente, se a mulher entra na menopausa antes, o declínio hormonal não vai acontecer só naquela fase. Então, muitas mulheres começam a sentir mudanças, desconfortos, desequilíbrios, né, irregularidade nos ciclos, queda de cabelo, tem muitas mulheres que se queixam, dores articulares, de musculatura, eh que já ali, a partir dos 40, tem mulheres que começam a sentir a partir dos 35, porque a partir dos 35 começa já a ter um declínio hormonal e às vezes a gente não percebe. Algumas mulheres, dependendo da sua constituição, do seu estilo de vida, vão perceber antes, outras não, dependendo da sua constituição, elas vão, sentir isso mais tarde. O que é importante é, quanto mais refinada estiver a nossa autopercepção, mais a gente vai perceber pequenos sinaizinhos e a gente vai poder intervir. Intervir de que forma? Opa, eu estou exagerando um pouquinho no meu dia a dia, ando muito estressada, ando com muita coisa, meu sono não tá bom, estou dormindo pouco, estou dormindo tarde, vou dar uma regulada nisso, porque estou vendo que tem algum sintomazinho aqui, ando meio esquecida, isso não é o meu normal, vou dar uma regulada, né. Então, os sinais, os desequilíbrios, e quanto mais a gente percebe o nosso corpo, mais a gente vai entender quando a gente está no nosso estado normal ou não, se a gente está saindo dele, esses desequilíbrios eles estão aí para nos ensinar, para nos mostrarmos se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Se esse desequilíbrio ele retrocede, né, se aquele desconforto que eu estava sentindo, ele passa por algumas mudanças e alguns cuidados que eu tive, ótimo, ok, não era nada, não era nada de que eu precisasse me preocupar, ok, se ajustou. E esse ajuste a gente precisa fazer todos os dias, em todas as estações, e ele passa a ser um processo natural, passa a fazer parte da gente quando a gente vai se conhecendo. E o Ayurveda é uma ciência incrível para nos ajudar nesse autoconhecimento. Aqui, para a gente falar um pouco sobre a nossa constituição, eu trouxe aqui o conceito de genética, que é uma coisa que a gente ouve falar muito na medicina ocidental. O que é genética? A genética é um conjunto de informações que herdamos dos nossos pais, é o nosso código genético, tá? Essa informação permanece constante ao longo da vida, determinando características físicas, funcionamento da nossa fisiologia e, em muitos casos,
também predisposições a determinadas condições de saúde. Hoje, a gente já sabe que o que mais afeta, o que mais aumenta a nossa predisposição a problemas de saúde é a epigenética, é o estilo de vida que a gente tem que vai afetar a expressão dos nossos genes. A gente vai ver daqui a pouquinho, vou explicar para vocês, quanto que esse conceito da genética, ela está relacionado com o que o Ayurveda chama de Vikriti, ou seja, que é a nossa constituição original. Quando a gente entende quais são os doshas que são mais predominantes na minha constituição, qual é a minha natureza, separando ali aqueles desequilíbrios que de vez em quando eu tenho. Como é que é o meu estado natural? Como é que eu funciono? Como é que a minha digestão costuma ser? Como é que a minha mente costuma ser? Então, nós temos uma essência, e essa essência, ela é a nossa genética, que a gente herda no nosso nascimento, tá? Essa variação genética, ela pode ter 3 tipos de mutações. Podem ser neutras, que não vai afetar, né, nada na nossa saúde, não vai ter nenhuma consequência, né, para a pessoa. Elas podem ser benéficas e essa variação faz com que a gente tenha benefícios, ou seja, tenha uma boa imunidade, tenha uma boa força física, tenha uma boa digestão. Então isso está ligada com a nossa genética também, tem uma boa adaptabilidade ao clima, à mudança alimentar. Isso a gente herda dos nossos pais, né? E deletéria, que nos prejudica, que pode causar doenças. Ou seja, quando a gente tem uma constituição, uma predominância dos doshas, junto com essa característica predominante vem qualidades e vem tendências a desequilíbrios. Então, se na minha constituição eu sou mais pita, eu sou mais fogo, eu vou ter vários benefícios com isso, mas se eu me expor a vários fatores que vão aumentar esse fogo, eu vou ter uma tendência a ter determinados desequilíbrios. Os 3 doshas vão ter isso, tá? Então, essas são as variações que vão estar relacionados, né, com essas mutações, com a expressão, né, desses doshas e desses genes. Ao mesmo tempo, quando eu souber me cuidar, souber cuidar da minha rotina, das minhas estações internas, equilibrar os meus ciclos com as estações externas, eu vou minimizar essas possíveis tendências. Então, assim, a gente sabe que os nossos pais têm determinados desequilíbrios e que o estilo de vida deles, a história de vida deles, dificuldades que eles passaram, foram agravantes a esses desequilíbrios. O que a gente pode fazer? Ah, eu não quero ter os mesmos desequilíbrios, né, que meu pai ou minha mãe tiveram. Eu vou fazer escolhas diferentes, para, né, não ter essa mesma predisposição. E a epigenética? Então, a epigenética, ela está muito relacionada com as oscilações no ambiente que a gente sofre ao longo de toda a nossa vida. Então, essas oscilações, como o nosso querido professor doutor Sumit Kumar falou, o quanto que nós somos permeáveis, né? A gente interage com o meio, nós somos afetados e afetadas o tempo todo por tudo que está à nossa volta e a gente vai afetar o meio também. Então, é uma troca que está acontecendo constantemente. Então, tudo que a gente vive, tudo que entra em contato com a gente, conosco, o que a gente sente, o que a gente pensa, quando a gente fala em meio, a gente não está falando só sobre o clima, o vento, o calor, né? As plantinhas que estão em nossa volta, o que a gente come, mas também o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Com as pessoas com as quais a gente convive. A gente está interagindo com tudo ao mesmo tempo, e isso vai mexer com as letrinhas do nosso DNA e vai afetar as funções de todo o nosso organismo, nossas respostas metabólicas, equilíbrio hormonal, e nós mulheres, a gente sabe muito bem isso. A gente sente que quando a gente teve um ciclo, ao longo do nosso ciclo menstrual, se nós tivemos mais coisas que nos estressaram,
que nos geraram preocupação, a gente chega ali na fase pré-menstrual, talvez um pouco mais cansada, um pouquinho mais ansiosa, um pouco mais irritada, com cólicas. Ai, não era normal ter cólicas, esse mês tá com um pouquinho de cólica, um pouquinho de dor de cabeça, ou às vezes muito, dependendo como que essa mulher está exposta a vários estressores, né? E como que está a sua alimentação, sono que não está legal. Então, a nossa menstruação é o nosso relógio, e é um relógio precioso. E como já ouvi de alguns professores de medicina chinesa, professoras de medicina chinesa, a melhor coisa que tem é a gente fazer um diagnóstico para mulheres. É bom demais a gente trabalhar com a saúde da mulher. Parece algo assim tão complexo, né? Mas a menstruação vai dizer como que a gente está, que caminho que a gente está tendo, né? E mesmo as mulheres que já estão na menopausa ou pós-menopausa, a gente vai sempre perguntar como que foi. Com que idade começou a menstruar? Quando que a menopausa começou? Como é que foi a pré-menopausa? Como que eram os seus ciclos menstruais? Como é que foi gestação, se teve ou se teve aborto, se não teve? Tudo isso vai nos trazer um mapa para entender como que foi a história de vida dessas mulheres. E eu adoro fazer listas de espera para qualquer curso, qualquer coisa que eu estou fazendo, eu faço lista de espera e tem um questionário detalhado onde eu pergunto essas informações para as mulheres e depois eu converso com cada uma para dar essa devolutiva. Olha, olhei aqui as tuas respostas, né? Vou te passar aqui o entendimento que eu tenho sobre a sua saúde. E às vezes as mulheres dizem assim, tá, mas tu tá adivinhando algumas coisas, né? E como é que tu tá adivinhando isso? Como é que tu sabe tais coisas sobre a minha saúde? Porque existe uma relação entre os sintomas, entre a rotina, entre a alimentação. Então, se a mulher diz que ela está com determinados sintomas, e às vezes não estão nem diretamente ligados ali com o ciclo menstrual dela, mas a gente sabe que está ligado. E a gente começa a perguntar como é que está o sono, como é que está a alimentação, está comendo poucos legumes, está comendo pouca fruta. Se uma mulher vier e disser que está constipada, a gente já sabe várias coisas que ela não está conseguindo fazer, né? Como é que está o estado da mente dela? Tá constipada? A gente já pergunta se ela anda muito ansiosa, né? Então, isso não é um sistema de adivinhação, é ciência, né? E é uma ciência linda, profunda. Então, alimentação, atividade física, meditação, exposição ao estresse ou toxinas, eh, ambiente que a gente vive, se é um ambiente muito carregado, que não nos faz bem, se a gente está trabalhando com uma coisa que eh, não gera satisfação, tudo isso vai influenciar os nossos genes. Como é que era o ambiente familiar quando nós éramos criança, vai afetar na expressão dos nossos genes. E por isso que a psicologia fala tanto na infância, no que a gente viveu na infância, que a gente guardou de memórias na infância, porque a gente tem um desenvolvimento, a gente tem uma na nossa infância, o dosha kapha, ele é mais predominante, o elemento água é mais predominante, então nós somos muito mais emocionais. E a nossa memória emocional, ela é muito mais profunda nessa fase. Por isso que quando nós nos tornamos adultos, né, quando o nosso fogo digestivo, nosso discernimento, a nossa cognição está madura, a gente vai investigar coisas lá da infância para tentar trazer consciência a situações que não foram bem compreendidas, né. Então, a epigenética fala de uma plasticidade genética que a gente tem dentro do útero da nossa mãe, nos primeiros anos da nossa vida, tá. Então, esses genes podem ser ligados ou desligados sem que a sequência do DNA seja alterada. Tá? Então, mesmo que a gente tenha ali uma constituição delicada, mais frágil, a gente pode ter uma saúde muito melhor e a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor com o cuidado
com a nossa rotina, com a nossa alimentação, mudança de crenças, de pensamentos, com a respiração, com meditação, porque a gente vai mexer na expressão desses genes, tá? Então, essa modulação epigenética, então esse cuidado todo com o nosso estilo de vida, vai afetar a nossa saúde de maneiras profundas. Isso aqui é da medicina ocidental, tá? Isso aqui é do meu mestrado que eu estou trazendo. Isso aqui não é uma frasezinha do Ayurveda que eu estou trazendo para vocês, né? Podendo mitigar predisposições genéticas. Então, se, por exemplo, minha mãe, minha avó tiveram hipertensão, não quer dizer que eu vou ter hipertensão. Eu vou ficar com a anteninha mais ligada. Olha, isso aqui pode ter uma predisposiçãozinha. Eu tenho na minha constituição dosha pitta. O que eu vou fazer para eu não ter o mesmo desequilíbrio que elas, né? Ou para mulheres, o que é importante a gente olhar? É importante a gente conversar com os nossos pais, com a nossa mãe, principalmente, para entender como que ela estava antes da nossa gestação, durante a nossa gestação, se ela teve algum problema de saúde, se ela teve muitos enjoos, se foi parto natural, foi parto normal, se foi cesariana, se ela teve problemas emocionais, se ela se sentiu acolhida, abandonada, o que ela passou ao longo da gravidez. Isso mexe muito com a nossa constituição, com a nossa epigenética também. Quanto tempo nós fomos amamentadas, isso faz toda a diferença, e isso já vai se desenhando ao longo da nossa infância e já vai mexer com a nossa primeira menstruação. Então, na primeira menstruação, quando a gente olha para quantos anos a gente menstruou, a gente já sabe se já existia ali um desequilíbrio ou não. Então, quanto antes a menina menstrua, mais tendência a desequilíbrios hormonais ela tem. Então, para as mães, né, que estão aqui, mães, avós, né, tias, façam um olhar assim mais integrativo para as jovens mulheres da família, e passam essas orientações para elas, né? Então, se a idade ideal que a Ayurveda fala e a medicina chinesa também fala é em torno de uns 14 anos. Se for muito antes disso, o cuidado com o ciclo do sono, com a alimentação dessa menina precisa ser ainda maior, porque isso pode mostrar ali uma sensibilidade na digestão dela, no próprio ciclo hormonal. Se essa menina está muito irritada, bom, sintomas de TPM, todos eles são um sinal de alerta. Nenhum deles é normal, são comuns, mas não são normais, tá? Então, ter sangramento excessivo, não é normal, a gente precisa. E gurias, assim, com ajuste de alimentação, estilo de vida e com chazinhos muito simples, a gente faz tanta coisa, a gente melhora tanta coisa, que é impressionante. Só que tem outras coisas que a gente tem que adicionar. O ajuste do nosso estilo de vida conforme as estações do ano e conforme as nossas estações internas. Eu não vou por exemplo, durante a minha menstruação, se eu estou com cólica, estou com dor de cabeça, né, estou nos dias de mais fluxo, fazer certas atividades que vão esgotar ainda mais a minha energia, né? Então, por exemplo, assim, ah, uma mulher que pratica atividade física e corrida, né? Então, ela, nesses dias, é melhor fazer uma coisa mais leve, respeitar o corpo. Tem todo um processo que está acontecendo, sentir quais são os sintomas que estão ali, tentar entender como regular. E cuidar dos sintomas menstruais não é só tomar um chá, por exemplo, cólicas. Vou tomar um chá para cólica quando ela já chegou. No Ayurveda, a gente vai cuidar antes da cólica chegar. Claro que a gente vai ter o chazinho quando ela surgir. Vai ter ajuste na alimentação se ela surgir. Vai ter ajuste na rotina se ela surgir. Mas a gente procura fazer antes. O Ayurveda é preventivo. Antes de eu chegar naquele ciclo
quando o meu corpo fica mais sensível, eu já vou fazer coisas no ciclo anterior para evitar. Então isso é conhecimento e autoconhecimento. Como é que eu me sinto no verão, né, que é a próxima estação? Eh, e a gente com os desequilíbrios climáticos, o clima está mais seco, está mais quente, mais fumaça. O que que eu vou fazer agora para fortalecer a minha digestão, fortalecer minha imunidade agora na primavera, para que eu esteja melhor no verão, para que eu consiga lidar melhor com essa estação que é mais extrema, né, ou os extremos climáticos. Então a Ayurveda tem muitas ferramentas. E conforme a gente vai praticando, a gente vai aprendendo sobre nós mesmas, elas vão fazendo parte da gente, depois a gente nem percebe, que não é mais aquela listinha que tem que ficar na porta da geladeira, tá. Então aqui esse gráfico mostra sobre essa plasticidade genética que eu falei para vocês, que a gente tem ao longo de toda a nossa vida, que a gente vai armazenando essas informações, né, e que vão afetar a nossa saúde física, mental e emocional, ela é muito maior na vida uterina. Então, a gente entender como é que foi a gestação da nossa mãe é muito importante. Isso vai ficar armazenado, né, na nossa essência. Quanto mais jovens formos, maior essa plasticidade. Então, o que a gente vive na primeira infância também fica muito marcado. E desde a infância a gente vai acumulando informações que vão afetar na expressão dos nossos genes, que vão mexer no desequilíbrio dos doshas, tá? E vai se acumulando ao longo da vida. Quando eu mudo meu estilo de vida, eu vou trazendo outras informações. Então, se eu estava tendo um estilo de vida que estava ativando botõezinhos que geram desequilíbrios de saúde, eu mudo o meu estilo de vida. Como a Ayurveda fala, eu paro de fazer aquilo que me desequilibra e eu trago coisas para a minha vida que me equilibram. Então, eu estou tendo duas ações muito importantes. São impactantes. Eu paro aquilo que me desequilibra e eu acrescento aquilo que vai me equilibrar. Então, por isso que por isso que os resultados, eles são tão impactantes, né. E é claro que quando a gente vai na causa, na raiz do desequilíbrio, a gente está ali, mexendo no elemento que está em excesso ou em deficiência, né, e cuidando desses elementos através dos doshas, a gente vai ter uma listinha ali de sintomas que vão diminuir, porque a gente está indo na causa do problema. A gente não está simplesmente tentando. Eu brinco às vezes que quando a gente eu sempre falo que eu respeito muito a medicina ocidental, é uma medicina que a gente precisa, né, cada uma tem a sua função. A medicina ocidental, ela se especializa muito, pra tratar doenças, né, eh, então às vezes a gente vai precisar de um procedimento cirúrgico, a gente vai precisar de medicação, e o Ayurveda e a medicina chinesa precisam estar na nossa vida para a gente evitar em precisar desses procedimentos mais invasivos, dessa medicação, né, mais forte, mais invasiva. Muitas pessoas buscam essas ciências depois, quando não tiveram solução com a medicina ocidental, e têm resultados incríveis, porque começam a mexer na raiz do problema. Se eu começar a querer tomar uma medicação para cada sintoma que chega, quando eu vejo, eu estou tomando 5, 6 medicamentos. Então, eu não estou indo na causa, eu estou só aliviando sintomas, como se eu tentasse tapar, né, um balão furado, né, com água vazando, uma bexiga cheia d'água vazando, e eu tentar tapar esses furinhos ali, né, com alguma coisa que logo essa água rompe e volta, né, a vazar novamente. Então a Ayurveda tem essa profundidade desse cuidado, tá. Então, existe hoje, né, uma área da nutrição que se chama nutrigenética, que estuda como os nutrientes modificam a expressão gênica. E, dessas pesquisas que eu estou lendo, né, sobre
cada pesquisa vai, muitas vezes, pesquisar um alimento. Como que o morango afeta na expressão dos genes? Como que o mirtilo afeta e ativa genes anti-inflamatórios? Se a gente for olhar, são alimentos que o Ayurveda indica. Então, assim, no momento que a medicina ocidental, ela colar com essas medicinas, milenares, esses estudos eles vão avançar de uma maneira muito mais rápida. Dentro do meio acadêmico, eu vejo profissionais da medicina ocidental, muitas vezes muito perdidos, assim, tentando buscar muitos estudos diferentes. "Ai, agora isso aqui é bom, mas esse estudo está falando uma coisinha diferente". É como se tivesse uma dificuldade de montar esse quebra-cabeça. E quando a gente tem essa base, né, de medicinas milenares como o Ayurveda, tu vai ler um artigo científico, quando eu leio um artigo científico falando ali só do mirtilo, eu disse: "Faz todo sentido, tá, é isso aí mesmo". Tu tem outro pensamento crítico ao ler os artigos científicos, até para dizer assim: "Não, esse artigo científico ele está muito reducionista, ele está olhando só para um ponto, ele não conseguiu fazer os links e as conexões". E tem muitos artigos que são muito ruins, que têm viés, que foram contratados, por alguma indústria, por alguma empresa privada que estava com interesse de, criar um estudo para promover o seu produto. Isso acontece muito também, então nós precisamos ter um filtro, né, para entender sobre o que estão falando. E, o que a nutrigenética ela fala? Que hábitos alimentares, vão afetar o nosso genoma, vão ter os alimentos têm energia, o Ayurveda fala que os alimentos têm energia, vão afetar até o estado da nossa mente. A nutrigenética fala que os alimentos têm uma interação com o nosso genoma e que eles podem trazer, riscos para a nossa saúde ou promover a nossa saúde, né. Alimentos, então, que são muito industrializados, né, ricos em gorduras ruins, açúcares refinados, alterações genéticas, ou mesmo que seja um alimento saudável, e esse alimento não esteja em sintonia com os meus ciclos internos ou com a estação a qual eu estou vivendo, o clima onde eu vivo, vai me fazer mal. Por exemplo, vou dar um exemplo, café. Café, brasileiro adora um cafezinho, né. Agora, se eu não estou dormindo bem, eu estou ansiosa, eu estou inflamada, eu me sinto irritada, estou tendo uma menstruação profusa, tá um calorão danado, e eu estou tomando café todos os dias e várias vezes ao dia, café pode ser considerado um alimento saudável, dizem que faz bem para o coração, mas se eu estou usando um alimento ou uma bebida que vai estimular o meu desequilíbrio, ele vai trazer riscos para a minha saúde, tá. Então essas alterações é que um alimento, mesmo que ele seja saudável, né, que a medicina ocidental diga: "Isso é saudável, todo mundo deveria de comer", pode não ser bom para mim, tá. E como que o Ayurveda, então, vê a genética e a epigenética? Através do conceito de Prakruti, que é a nossa essência, e Vikruti, que é o estado de desequilíbrio dos doshas, tá? Então, os 5 elementos, eles sustentam a vida, mantêm a harmonia do planeta e eles vão afetar o seu ciclo vai afetar continuamente as estações, modificando o clima. Então, quando eles estão em excesso, em desequilíbrio, eles vão causar desconfortos e vão ameaçar a vida, como a gente vê que existe um desequilíbrio, né, relacionado com o aquecimento global, onde em certas regiões tem excesso de chuva e muitos desequilíbrios, muitos problemas acontecem no ambiente, com a saúde das pessoas, pelo excesso de chuva, pelas enchentes, pela umidade. Outros lugares, queimadas e secura, vão gerar outros desequilíbrios, tá? Eh, e o que a gente tem que entender que o nosso corpo, a estrutura, os tecidos, a forma do nosso corpo é o efeito
de uma função que está acontecendo. Então, a forma, o nosso corpo, não existe sem as funções dos nossos órgãos, né? Os nossos órgãos vão afetar ali a nutrição e a produção dos tecidos. Mas o que está por trás da função desses órgãos? São a energia dos doshas. E o que está por trás desse movimento, dessas ações e funções dos doshas, são os 5 elementos. Então, a função energética dos 5 elementos é a causa, e a estrutura é o efeito. Uma coisa está relacionada à outra, tá? Então, esses 3 doshas fisiológicos principais é Vata, Pitta e Kapha. Então, eles são os 3 tipos básicos de energia, 3 princípios funcionais, reguladores da fisiologia. Podem ser considerados 3 movimentos diferentes de um mesmo ciclo. Então, nós temos as estações do ano, que é um grande ciclo. Cada estação tem a predominância de um elemento diferente e de um dosha diferente, tá? Para quem está aqui, talvez já tenha mais familiaridade, né, com esses 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha. Vata composto pelo elemento éter e ar, espaço e ar. Pitta, fogo, principalmente, e água. E Kapha, água e terra, tá? O que eu gosto, que é uma questão que as pessoas têm dúvidas, né, que algumas pessoas falam que dosha é aquilo que desequilibra, que é falha, que é impureza ou erro, né, quando a gente traduz essa palavrinha de uma forma mais literal, mas os textos clássicos do Ayurveda falam que dosha é organização. E faz sentido, porque a ordem da vida, a vida ela só se mantém a partir de um ciclo, uma roda que está girando, dos 5 elementos, das estações do ano, dos 3 doshas. A roda ela não é quadrada, ela é redonda, ela precisa, um ciclo precisa estar vindo atrás do outro. Então vem o inverno, que é uma estação mais extrema, dependendo do lugar onde a gente mora, de repente é a primavera, que alivia, é uma transição para o verão, que é outra estação mais extrema. Alivia o verão, vem o outono alivia o extremo do verão. Se isso não acontecer, vai gerar um desequilíbrio muito grande na natureza, na produção dos alimentos, no nosso corpo. Então, o desequilíbrio climático, ele não afeta só na quantidade de alimento que vai ficar disponível ou não para a próxima estação, mas a energia do alimento vai ficar afetada também. Então, num lugar que é muito seco, o alimento vai ficar mais seco, isso vai afetar o meu corpo, vai secar mais o meu corpo, vai desequilibrar meu dosha vata. Vou ficar com o corpo mais seco, vou ficar mais dolorida, posso ficar mais ansiosa, com mais dificuldade para dormir, e aí somando com o ar que está mais seco. Então, não tem como a gente pensar que cada ciclo não vai nos afetar, né? Então, nós estamos o tempo todo respirando, né, tudo que está acontecendo em nossa volta. E para os ciclos acontecerem, para o dia e a noite acontecer, cada estação, os nossos ciclos fisiológicos, para tudo isso acontecer, os doshas precisam estar em movimento. E para esse movimento acontecer, uma hora a dosha pitta vai estar mais forte, e aí depois kapha vai estar mais forte, vata vai estar mais forte, e eles vão regulando todos os nossos processos hormonais, metabólicos. A gente vai ter vontade de dormir, a gente vai sentir sono, porque vai ter uma predominância do dosha kapha, e tem os doshas da nossa mente. São 3 estados da nossa mente que também vão afetar os nossos sentidos. Então, se a gente for olhar de uma forma, né, mais abrangente, quem é que regula os nossos hormônios? São os doshas. E se tudo afeta os doshas, tudo afeta o nosso ciclo hormonal, tá? Então, eles são princípios reguladores, organizadores. Mas como eles estão sempre em transição, dependendo a tudo aquilo que nós estamos expostas, à alimentação, ao clima, o nosso ciclo, né, menstrual, eles vão estar oscilando. Horas eu vou ficar com mais calor, horas com mais frio, horas mais úmida, horas mais seca.
tudo então que está entrando em contato com o meu organismo, como está o estado da minha mente, as minhas emoções, como que estão as minhas interações, como isso afeta o estado da minha mente, como que eu estou alimentando, trazendo informações e alimentando os órgãos dos sentidos, vão afetar os doshas. Então, eles vão oscilar, e vai acontecer ali, vai ter momentos que eu vou me sentir mais ativa, vai ter momentos que eu vou estar um pouco mais prostrada, posso sentir um pouquinho de letargia, eles vão sair do lugar. Tá, gurias? Aí eles vão sair do lugar. E o que acontece? Existe uma inteligência interna que busca coisas, atitudes, alimentos para colocar esse dosha no lugar. Então, se agora nós estamos um pouco mais cansadas, o raciocínio está mais lento, é normal, é o horário do dosha kapha. Isso precisa acontecer dentro desse horário. Eu já gastei minha energia ao longo do dia, então começo a me sentir mais lenta, é o corpo dizendo: olha, vamos nos preparar para nos recolher. O cortisol tá, né, o nível do cortisol está bem mais baixo, melatonina, o nível de melatonina está crescendo, então é o dosha kapha que está aumentado, é o normal dele. Não seria normal se eu tivesse super ansiosa e não estivesse conseguindo dormir. Então a gente tem que entender isso. Agora, se esse dosha ele sai do lugar e sai do lugar e sai do lugar cada vez mais, aí sim ele vai se tornar um processo de desequilíbrio, ele vai se tornar viciado, qualquer coisinha que eu fizer vai desequilibrar ainda mais ele. E quando ele se torna viciado, a gente acaba buscando coisas, essa nossa inteligência interna, que é o nosso fogo digestivo, que a Ayurveda fala de Agni, que não está só presente no estômago, mas ele está presente ali na comunicação, na inteligência de cada célula. Quando esse Agni ele está bom, ele está funcionando bem, naturalmente a gente vai procurar coisas que nos equilibrem. É que nem assim, sentir frio, vou botar um casaco. Sentir aqui frio no meu pescoço, vou proteger o meu pescoço, né, para não baixar a minha imunidade e eu não ficar gripada. Agora, quando o dosha está muito viciado, ele saiu muito do lugar dele, eu começo a buscar coisas que desequilibrem esse dosha. Isso significa dosha viciado, tá? Então, essa interação, essa função dos doshas, né, esse saiu do lugar, volta para o lugar, saiu do lugar, volta para o lugar, e isso está acontecendo o tempo todo, e é isso que faz a mudança dos ciclos acontecer, é por causa que eles têm essas três funções. Vata movimenta, tem a energia do movimento, Pitta transforma, e ele afeta o nosso metabolismo, a temperatura do nosso corpo, e Kapha, ele tem essa função de trazer nutrição, estabilidade, de fortalecer a nossa estrutura, nutrir os nossos fluidos, e um tá trabalhando junto com o outro, tá? E aí? Tá, então a gente falou um pouquinho da nossa genética, dos doshas, como é que o que que é a prakriti, o que que é essa nossa essência, né? Então essa essência é a combinação dos três doshas, não quer dizer que a gente vai ter os três equilibradinhos, cada pessoa tem um código genético, por mais que a gente diga assim: eu e o Eric somos, né, Pitta Kapha, mas o Eric tem um Pitta mais forte que eu, né, o meu Pitta não é tão, o meu Kapha ali é um pouquinho mais perto do Pitta, então, se os dois são Pitta Kapha, por que que eles não são iguais? Porque nós temos histórias de vida diferente, nós temos interações diferentes, nós temos uma genética diferente, nós temos um DNA diferente. Então, não quer dizer que eu vou lá numa listinha de livro e pegar assim: eu sou Pitta, então eu vou fazer exatamente essas coisas aqui que o livro tá dizendo. Não. Conhecer os doshas é ter uma ferramenta para o seu autoconhecimento. Eu preciso me conhecer e me sentir e entender, ler o que o meu corpo está dizendo todos os dias. E eu vou saber dar, como um dos nossos professores, o Dr. Partha Sarathy, que também deu palestra aqui no congresso, que lá em 2013 nos ensinou o beabá do Ayurveda na primeira viagem para a Índia, que eu fui para a Índia, dizendo que
quando a gente tem esse conhecimento, né, quando a gente consegue ler o nosso corpo, ler os gunas, as características, né, de cada elemento, de cada dosha. Então, se eu estou seca, eu vou buscar algo que vai me lubrificar. Não é difícil, gurias, todas que estão aqui, não é difícil. É uma matemática simples, que a gente é mais e menos, né? Ai, tá muito seco, eu vou lubrificar. Claro que conforme a gente vai melhorando ali os nossos estudos, as nossas observações, a gente vai ver quais são os alimentos que lubrificam. Olha, se eu tô seca e quente ao mesmo tempo, meu corpo tá quente, tô me sentindo mais irritada, eu não preciso nem estar sentindo alguma inflamação no meu corpo, mas a minha urina tá muito amarela, minha pele tá seca, minha boca tá seca e eu tô irritada. Então tá quente, tá seco. Ah, então vou tomar mais água, vou comer uma fruta mais refrescante, eu vou fazer um caldinho para mim de feijão moyashi, arroz com chuchu, com abobrinha, com inhame, porque daí eu começo a aprofundar esse conhecimento. Ah, tem esses alimentos aqui, são verdes, aliviam o calor, são anti-inflamatórios, eles em si, na sua natureza, têm mais líquido. Vou combinar aqui com feijão moyashi, que é maravilhoso para aliviar calor no fígado. Então, quando a gente descobre que esses alimentos têm essa potência curativa, a gente se apaixona pela cozinha, porque a gente não está mais só cozinhando para matar fome, a gente está cozinhando para a gente se curar, a gente está fazendo uma alquimia, e é lindo isso. Eu passei a ter muito prazer em cozinhar depois quando eu comecei a estudar Ayurveda, tá. Então, assim, o que que afeta então essa a combinação dos doshas, essa nossa essência? Essa essência, ela é uma combinação de proporções de Vata, Pitta e Kapha que cada pessoa vai ter de uma forma diferente, e o padrão mental, Sattva, Rajas e Tamas, né, que a gente viu em outras palestras, outros professores aprofundando mais sobre isso. E então a gente vai ter essa combinação de Vata, Pitta e Kapha, Sattva, Rajas e Tamas, e que a gente recebeu de herança dos nossos pais, da genética deles, da alimentação, estilo de vida, estado da mente, emoções deles, entre outros fatores no momento da concepção, tá? E aí existem 4 categorias interligadas que influenciam a nossa essência, a nossa genética, tá? Então, influências kármicas, então a Ayurveda fala que o nosso corpo, ele tem essa capacidade de transmigrar, né, de um corpo para o outro. Então, as nossas histórias de vida passadas, elas vão influenciar na nossa essência, na nossa prakriti, a história de vida dos nossos pais também, a gestação, então alimentação, estilo de vida, ambiente, estado da mente, emoções da mãe vão afetar a nossa prakriti. O momento do nascimento também, para quem gosta de astrologia, a gente olha, a estação que a pessoa nasceu, como é que é o clima onde ela mora, a hora, o local onde ela nasceu, a disposição planetária, isso vai mexer também com a nossa prakriti, com a nossa essência, com o nosso DNA. E o estado da mente dos nossos pais é algo muito importante. As qualidades da mente, deles no momento da concepção vai afetar o nosso código genético também, tá. E o desequilíbrio, o estado atual, né, eu posso, como eu dei o exemplo para vocês, né, final do dia, já me sinto um pouco mais cansada. Eu não tenho que exigir que o meu corpo esteja enérgico, elétrico, para ir na academia e ficar fazendo 1 hora de academia. A academia que eu fizer de manhã vai ter um efeito muito diferente da academia que eu fizer à noite. Isso eu ensino para as minhas alunas, e as minhas alunas que ajustam o horário da sua atividade física, claro, eu sempre digo, é melhor fazer do que não fazer. Mas se, por exemplo, uma mulher já está sentindo as já está sentindo as suas articulações estralarem, a musculatura está um pouco mais rígida,
tem alguma inflamaçãozinha ali em algum tendão, está sentindo um pouco mais de secura no organismo, e ir fazer academia no final do dia, quando o corpo já está mais seco, pode machucá-la. Então a gente precisa, se for possível, a gente ajustar. E outra coisa, nosso corpo ele fica ativo. A atividade física, ela faz a nossa energia circular. E isso vai fazer com que a nossa mente fique mais desperta e a gente possa ter dificuldade para dormir depois. Então, esse relógio aqui, ele é muito importante a gente entender esse relógio dos doshas e dos órgãos para a gente fluir conforme essas energias. Tudo vai ficar mais fácil, a gente vai aquela sensação que a gente está remando contra a maré, que a gente tem que fazer um esforço muito grande para desenvolver determinadas atividades e até para digerir o que a gente come, isso muda, porque a gente está simplesmente seguindo um ciclo, que não é só um ciclo natural do nosso corpo, é o ciclo da natureza. E a natureza ela tem muita força. A gente adoece porque a gente está tentando ir contra um ciclo que é muito mais forte que a gente. Então, o estado atual, o desequilíbrio, ele é a soma de tudo, de todas essas coisas que acontecem com a gente, desde que a gente nasceu, né? O que a gente está vivendo agora, isso vai definir a nossa Vikriti, que é quando os doshas estão fora do lugar. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Ó. Vamos supor que eu seja vata, pitta, kapha em menor quantidade, e essa linha pontilhada seria a minha prakriti, o meu DNA, o meu estado de equilíbrio, o meu estado natural. E o dosha predominante geralmente é mais fácil de desequilibrar, mas pode arrastar os outros dois também. É comum as pessoas dizerem, eu acho que eu estou com os 3 doshas em desequilíbrio, porque vata costuma desequilibrar os outros dois também. Então, se eu desequilibrei mais do vata, então quer dizer que esse pedacinho acima da linha pontilhada é o desequilíbrio. E eu preciso trazer coisas que vão me trazer mais calma, mais descanso, mais nutrição, para esse vata voltar para o lugarzinho dele. Eu não quero que os 3 doshas fiquem em equilíbrio igual. Isso não é a minha natureza. A minha natureza é vata, pitta com um pouquinho de kapha. E eu vou expressar todas as minhas qualidades e as minhas habilidades por conta dessa minha constituição. Não adianta, a gente não vai ser igual a outras pessoas. Se eu tentar me moldar a outra pessoa, eu vou adoecer. Tá? Então, assim, sou mais corpulenta, mais pita, mais kapha, e o kapha, né, ele traz força nos tecidos, nos ossos. Se eu tentar ser magrinha, que nem uma pessoa mais vata, eu vou adoecer. Não é o meu estado natural. Tá? Então, a gente aprende a aceitar e a gente gostar do nosso corpo quando a gente entende essa diferença entre a nossa essência, o nosso estado de desequilíbrio. O que a gente quer? A gente quer simplesmente voltar ao nosso estado natural. A gente não precisa ser, nem deve ser igual a ninguém. Isso não só na forma física, mas as nossas habilidades, né? Muitas vezes isso aconteceu comigo antes de eu conhecer o Ayurveda. Às vezes a gente está com desequilíbrio dos doshas já há muito tempo, por questões da história da nossa vida, estilo de vida, e que a gente acha que é um defeito. E, na verdade, não é um defeito, é um dosha que está desequilibrado. Tá? Então, isso é muito comum acontecer, viu, gurias? Então, olhem, eu tenho essas questões aqui que eu acho que é um defeito meu, acho que é algum problema que eu tenho. A gente vai todo esse ajuste, esse retorno para a nossa natureza vai acontecendo de uma forma suave, delicada, quando a gente vai se harmonizando com o ciclo das estações, tá? E aí, como eu disse no início, o meu propósito de trabalho é adaptar os cuidados do Ayurveda para a nossa rotina. Cada pessoa pode praticar o Ayurveda na sua vida. Ninguém tem que se aposentar, ninguém tem que ficar rica para aplicar o Ayurveda, né? Como a gente tem tentado desmistificar isso, que as pessoas acham
o Ayurveda é caro, né? Gente, a gente pode trazer isso de uma forma simples e muito acessível para a nossa vida. É só questão de saber qual é a melhor escolha para mim, naquele momento, tá? Então, assim, essa Vikriti, que é o estado de desequilíbrio, né, que vai mexer na nossa epigenética, e se for um desequilíbrio mais forte, vai começar a ativar os botõezinhos dos genes de doença, ela vai ter ali uma influência, assim como a epigenética fala, o Ayurveda fala que a Vikriti, ela vai refletir qualquer aspecto da nossa dieta, estilo de vida, estado da nossa mente, emoções, idade e clima, tá? Como eu já falei antes também, a gente pode usar o nosso desequilíbrio para a gente buscar o equilíbrio. Quantas vezes a gente já teve ali alguma dor, algum sintoma, algum desconforto que fez com que a gente mudasse a nossa rotina, que fez com que a gente mudasse de atitude, mudasse um pouco a nossa alimentação, né? Por quê? Porque houve um aviso. Então, o nosso corpo, ele vai nos avisar quando tem alguma coisa saindo do lugar, que nem o vata aqui está saindo do lugar. Todos os dias a gente tem que fazer essa escuta, observando a nossa digestão, as fezes, a urina, a nossa pele, as nossas mucosas, o estado da nossa mente, o nosso sono. Tá o tempo, a nossa língua, né? Tá o tempo todo nos avisando, gente, isso é tão lindo. O nosso ciclo menstrual, a menopausa. E eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela representa o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então, essa figura ali preta, né, essa figura escura, estável no seu lugar, é a nossa prakriti, é a nossa genética, a nossa essência. E os doshas estão fazendo a sua dança. E é através dessa dança que eles vão fazer a roda girar, vão fazer os ciclos girarem. Para acontecer uma nutrição, precisa haver movimento. A energia precisa se movimentar, mas ela precisa se movimentar de uma forma adequada, equilibrada. E aí, o que vai fazer com que a gente consiga fazer essa dança das estações, sem ficar brigando contra esses ciclos, né, e batendo de frente, simplesmente fluir e aproveitar esse movimento, é o autoconhecimento, é usar o Ayurveda como essa ferramenta de autoconhecimento, conhecer os seus ciclos internos através do ciclo das estações, e é assim que a gente vai encontrar o protagonismo no cuidado com a nossa saúde. Nas pesquisas que eu faço, todas as pesquisas que eu já fiz até hoje, em primeiro lugar, a principal causa que gera ansiedade, medo e preocupação nas mulheres é a sua saúde. Ganhou do dinheiro, porque a falta de dinheiro é uma coisa que preocupa muitas pessoas também. Então, quando a gente entra em contato e sabe escutar o nosso corpo, sabe dar a ele o que ele precisa, a gente se sente mais calma, mais tranquila. Ai, tudo bem, já descobri o que que era essa dor de cabeça, porque se eu não sei o que que é a dor de cabeça, eu posso entrar em pânico, principalmente as mulheres mais vata, né, que têm uma tendência ali se sentirem mais inseguras, eu posso entrar em pânico. O que que será que é essa dor de cabeça? Será que eu bati a cabeça? Será que meu fígado? Será que é o intestino? Será que tem alguma coisa mais grave, mais séria? E às vezes é ali um desequilíbrio energético, que vai para o lugar, nossa, assim, o que tem de mulheres que sofrem de enxaqueca no período pré-menstrual e dores de cabeça, e que é só uma questão de regular os doshas, e que regulam e depois não tem mais dores de cabeça. Mulheres já na menopausa, que tinham aquela trajetória de enxaquecas, que chega na pré-menopausa e elas continuam, depois da menopausa, ela está ali, está presente, e nunca entenderam por quê, né? E ficaram anos e anos ali tentando fazer um manejo com medicação somente. Às vezes é ajustar ali a rotina, a alimentação, um chazinho, melhorar um pouquinho o sono, que já se ajusta.
tá? Então, assim, esse gráfico eu fiz para vocês mostrarem onde que a gente está sempre fazendo essa dança. Então tem ali o nosso Fátima. a nossa Prakriti. Oi, Eric. Oi, querida. É que já estamos em 1h15 de apresentação. Tá, eu vou passar aqui rapidinho alguns Fique à slides, aí a gente vontade. já É que encerra, você tá? pediu para me avisar, eu avisei. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Então essa é a diferença entre genética e epigenética, tá? A essência e estado atual, né, dos doshas. Então, a essência ela não vai mudar. É a nossa natureza de equilíbrio, é estático, é herdada, é a base do tratamento no Ayurveda, então a gente sempre vai olhar qual é a essência, né, a nossa essência para ver se eu posso usar uma determinada erva ou não. E vai ser a minha predominância dos doshas. E o estado de desequilíbrio, que é eu vou estar sempre dançando para esses doshas voltarem para o seu lugar devido, correto e adequado, vai ser mutável, vai oscilar conforme o ciclo das estações, o ciclo menstrual. Por isso que a gente se sente diferente ao longo do ciclo menstrual. Então, se é uma coisa que muda, eu posso interferir, né? Então, é o foco do nosso autocuidado, e vai estar sempre refletindo nessa dança dos doshas ou desequilíbrio dos doshas, tá? E onde é que os hormônios entram nessas histórias, gurias? Como eu já falei para vocês, né? Os hormônios são diretamente afetados e estão conectados com o ciclo dos doshas, dos elementos, das nossas estações internas, tá? Então, assim como existem as estações do ano, essas estações estão acontecendo dentro da gente também. Os hormônios, eles são servos do nosso equilíbrio mental, físico, assim como os doshas, tá? Então, vão afetar a nossa mente, as nossas emoções, toda a nossa fisiologia. Não existem só hormônios sexuais. Cada movimento que acontece no nosso corpo tem um hormônio muitos, né, hormônios sendo liberados e secretados para aquela ação acontecer. E a gente pode entender os hormônios dessa forma, através desses ciclos, através dessa dança, tanto do nosso sistema digestivo, os hormônios que vão nos dar saciedade, vão nos abrir apetite, os hormônios sexuais. Então, eles vão o tempo todo estarem conectados com os 5 elementos, com os 3 doshas e com as nossas estações internas, tá? Então, essas cores aqui representam os doshas, o azul aqui com vata, o verdinho com kapha e o vermelho com pita. E essas estações aqui, elas vão refletir os nossos ciclos também. Então, o inverno, a fase folicular está relacionado mais com kapha, a ovulação é uma transição dessa energia de kapha e pita, está ligado com a estação da primavera, que é a estação da fertilidade. A fase lútea, gurias, está ligado com pita, com verão, com calor, o nosso corpo está mais quente e mais seco nessa fase, por isso aparecem tantos sintomas, tá? E esse calor também pode enfraquecer a nossa digestão, por isso que tem algumas mulheres que têm sintomas digestivos nessa fase também. E a fase mais seca do nosso ciclo, menstruação, outono, dosha vata, quando o corpo está mais seco. A mesma coisa vai acontecer ao longo da nossa vida, nas diferentes fases da nossa vida. Então, quando a mulher começa a menstruar ali na adolescência, é uma fase, é a nossa primavera que está florescendo, início da nossa fertilidade. Ao longo da fase reprodutiva, está ligado com uma predominância maior do dosha pita e a menopausa, dosha vata, tá? Para mostrar para vocês rapidinho aqui essa relação desses ciclos, os nossos ciclo hormonal. E aqui eu trouxe para vocês essa relação que essas 3 cores dos doshas combinado com o símbolo do Yin do Yang, que tanto a Ayurveda quanto a medicina chinesa tem essa visão muito parecida em relação às estações e os ciclos hormonais, tá? Os ciclos que acontecem ao longo da nossa vida. E o nosso processo de envelhecimento está muito ligado com esse ciclo aqui, ó.
Então, quando a gente está se desenvolvendo na nossa infância, início da vida adulta, nosso corpo está se nutrindo. Então, a energia do dosha kapha, do elemento água, é mais predominante. E aí a gente amadurece, a energia do dosha pitta começa a predominar, devagarinho nosso corpo vai aquecendo, vai secando, vai desidratando, e quando a gente passa ali os 35 anos, principalmente, nosso corpo vai produzindo menos fluidos e a gente vai sentindo mais secura, tendências maiores à inflamação, à rigidez no corpo, começa devagarinho o declínio hormonal acontecer, e o que a gente mais quer fazer nessa fase é segurar, se cuidar para que esse processo natural de envelhecimento não aconteça de uma forma acelerada e que a gente tenha uma vida tranquila e saudável, mesmo que esse processo está acontecendo, tá? Aqui um gráficozinho mostrando que o elemento água no nosso corpo, ele vai diminuindo conforme a gente se desenvolve, né, e amadurece, e depois, né, passa ali dos 50 anos, principalmente, né, os nossos líquidos diminuem mais. Isso está ligado também com as funções dos rins, completamente ligado ali com o dosha kapha, e dessa forma também vai acontecendo o declínio do estrogênio. E o que acontece? Quanto mais desequilíbrio de vata eu tenho ao longo da minha fase reprodutiva, quanto mais secura, mais ansiedade eu tenho, insegurança, medo, que são emoções ligadas também com essa energia do dosha vata, mais cedo a menopausa vai chegar e com mais desequilíbrios. Então, menopausa precoce está muito ligada com um desequilíbrio bem forte do dosha vata. E a menopausa precoce, ela não vem só, parei de menstruar, que bom, vida que segue. Não, quanto mais cedo a menopausa vem, maiores são os riscos de problemas autoimunes também por esse desgaste, tá? E nós somos essa folhinha aqui, ó. Então, quando dosha kapha, na estação de inverno, por exemplo, né, ou quando somos mais jovens, nós somos essa folhinha aqui mais hidratada, mais nutrida. Nosso processo de envelhecimento vai acontecendo conforme essa folhinha aqui. A gente vai desidratando. E ao longo do ciclo das estações, esse processo acontece. Ao longo do ciclo menstrual, esse processo acontece. Se eu não tiver um cuidado seguindo o ciclo das estações, eu posso ir acumulando desequilíbrio, estação pós estação, ano após ano, e chegar com muitos sintomas e muitos desequilíbrios depois da menopausa, tá? Esse aqui é o gráfico do ciclo do dia, tá? Aqui ele tá maiorzinho. E isso aqui é uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas. Como é que a vida se mantém? Como é que o ciclo dos doshas se mantém? É através desses 4 movimentos. A nossa respiração tem esses 4 movimentos também. A gente inspira, acontece uma pausa sem a gente perceber. A gente expira, acontece uma pausa sem a gente perceber. E na vida é assim, nas estações é assim, no nosso corpo é assim, no nosso dia é assim. Eu preciso entender que existe o movimento de recolher, repousar, despertar e expandir. Se eu, como a nossa vida ocidental, ela é muito, cada vez mais focada a energia de expansão, muito pita, vamos produzir, 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 as pessoas estão se desgastando muito fisicamente, mentalmente, né? As mulheres estão se desgastando muito, porque a gente não tá conseguindo muitas vezes, né? Nem é por opção, por escolha, né? As mulheres não estão conseguindo recolher e repousar. Não existe movimento sem pausa, não existe pausa sem movimento, tá? Então a gente precisa aprender a fazer mais pausa para nutrir os nossos fluidos, né? E ter uma boa produção dos hormônios sexuais que não só existem para manter para a gente, né, manter a nossa fertilidade, mas para proteger todo o nosso corpo, nossos músculos são nutridos
por esses hormônios, e também músculos e tecido adiposo também produzem esses hormônios depois que a mulher entra na menopausa. Se ela está nutrindo, fortalecendo o CAFA, fortalecendo a sua digestão, o corpo continua produzindo os hormônios, tá? Então, na fase da noite, durante a noite e no inverno, nas estações, né, mais escuras do ano, é tem a predominância de CAFA, do elemento água, terra. É o momento de nutrir e armazenar, e é quando os hormônios sexuais, eles vão ser ali produzidos, tá? Então, quando a gente armazena, a gente dorme, a gente descansa, a gente tá nosso corpo, ele vai ter ali a força do dosha kapha para ele desempenhar essa função de nutrição e proteção das nossas estruturas, tecidos, sistema nervoso. Quando estamos durante o dia, durante as estações, né, mais quentes, como o verão, a gente vai produzir hormônios do estresse, cortisol, por exemplo. E esse hormônio ele é importante, ele não serve só para termos estresse, mas ele é importantíssimo para o nosso metabolismo, para a gente ter uma boa digestão, para nós estarmos em atenção àquilo que a gente está fazendo, tá? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre repousar e despertar. Dormir pouco, eu vou começar a ter uma deficiência destes tecidos, desses hormônios, melatonina e cortisol. Se o cortisol estiver alto, o meu corpo não vai produzir melatonina, eu não vou conseguir dormir, né? Isso vai deixar o meu dosha kapha alterado. E se eu passo anos sem dormir direito, é claro que isso vai afetar o meu sono, o meu metabolismo lá na menopausa, eu vou sentir calores. E uma coisa que eu tenho escutado de muitas mulheres, e eu comecei a perguntar a elas sobre isso depois, quando eu li um estudo, falando que, em média, 2 anos antes da mulher entrar na menopausa, ela diminui a atividade física. E por quê? Porque já começam a sentirem dores, fraqueza muscular, dores nas articulações, inflamação dos tendões. Então, o que que acontece? O metabolismo dessas mulheres fica muito lento, começam a ter aumento de peso muito rapidamente, porque o metabolismo também enfraquece com a chegada da menopausa, e aí engordam muito rápido, tá? Tem um aumento de peso muito rápido e uma dificuldade vai levando a outra. Então, vou começar a cuidar da menopausa só quando eu paro de menstruar? Não, eu preciso começar a cuidar o quanto antes. Me preparar para ela, cuidar dos meus ciclos, né? Cuidar do meu ciclo menstrual, olhar para os desequilíbrios, para os sintomas que vêm antes da menstruação, para eu entender o que que o meu corpo está dizendo que eu preciso ajustar para me equilibrar novamente. Então, os fatores de saúde, de estilo de vida, que causam uma menopausa mais difícil. Excesso de trabalho, muito estresse, preocupação, falta de repouso, de descanso, sono ruim, alimentação desconectada com as estações e os ciclos internos. Então, se eu estou na fase folicular, que é uma fase mais CAFA, uma fase que o meu corpo ele está começando a nutrir sangue depois da menstruação, se eu estou já com a minha digestão um pouco mais delicada e comer alimentos muito pesados, muito laticínios nessa fase, eu vou gerar um desequilíbrio hormonal e vou ter sintomas mais complicados depois lá no período pré-menstrual. Então, uma fase vai gerar desequilíbrio para outra se eu não souber me cuidar de acordo com essas diferentes fases, tá? Eu preciso, principalmente as mulheres que têm TPMs fortes, precisam ter um ajuste na alimentação, nesse período pré-menstrual, principalmente, mas é claro que a gente sempre dá uma olhada com bastante carinho na fase folicular, porque muitas vezes o desequilíbrio da fase folicular é que está afetando, gerando muitos desequilíbrios pré-menstruais. A alimentação que enfraquece a digestão está diretamente ligada com desequilíbrios hormonais, com desequilíbrios menstruais, com desequilíbrios de menopausa. Rotina desconectada com as estações, como eu dei o exemplo lá da atividade física excessiva, do café, que vão agravar o estresse, vão gerar mais estresse, né, no corpo, na mente. Falta de atividade física é ruim, excesso de atividade física também é ruim.
Então, eu preciso entender em que momento da vida que eu estou e qual é a intensidade de atividade física que eu vou trazer, ou qual é o tipo de atividade física que está sendo adequado para o meu organismo agora, tá? Emoções guardadas e não digeridas prende a nossa energia, faz com que essa roda da energia dos doshas, da energia dos órgãos, né? As qualidades da nossa mente ficam perturbadas, com emoções guardadas. Eu falo muito isso dentro das estações. Eu falo sempre do elemento da estação, do órgão da estação, do dosha da estação, e as emoções que a gente precisa melhorar, avaliar, fortalecer e refletir sobre elas, porque muitas vezes as mulheres não têm consciência do quanto que estão guardando e como isso está prendendo a energia. E o fígado, ele sofre muito com essas emoções guardadas, tá? Se a mulher começou a menstruar muito cedo, ela pode ter uma menopausa com mais sintomas, abortos também pode estar ligado com toda a sua trajetória hormonal, que vai deixar a menopausa mais delicada, tem estudos já fazendo essa relação, gestação difícil, dificuldade para engravidar, infertilidade, também está ligado com desequilíbrio de vata, a menopausa ela pode ser mais delicada, excesso de uso de álcool, tabaco, cafeína ao longo de toda a fase reprodutiva, vai gerando um acúmulo ali de vata, de pita, que também pode levar a uma menopausa mais desgastante, tá? Que mais aqui? E o que a gente quer, então, é ativar os botõezinhos da saúde, né? A gente quer proteger essa nossa plasticidade genética, desativar os genes, né, de doença. Então, a gente sabe que fadiga, queda de cabelo, calor, suor noturno, insônia, ansiedade, ressecamento de pele, desejo por doces, dificuldade de memória, de concentração, baixa libido, irritabilidade, dores de cabeça são sintomas mais comuns citados, né? Que são de menopausa, mas existem mais de 70, viu, gurias? Por quê? Porque os nossos desequilíbrios, eles são sistêmicos, tá? Então, pode ser que vocês, né, ou conheçam alguém que tenha sintomas que dizem que não está relacionado com a menopausa, mas que vai estar relacionado com o seu momento de vida, tá? E o que a gente precisa fazer para a gente se cuidar? A gente vai ter que trazer equilibrar a nossa alimentação, cuidar da nossa mente, das nossas relações, buscar uma atividade física que esteja em equilíbrio com o nosso momento, fortalecer a nossa digestão, diminuir coisas que nos desequilibram, e às vezes a gente nem sabe que uma determinada questão está nos desequilibrando, né? Então, esse aqui é o gráficozinho da epigenética, que, na verdade, tem muito mais coisas que afetam, né, a expressão dos nossos genes, mas que o Ayurveda já fala há milhares de anos, né? Então, a gente tem que nutrir no inverno e proteger a nossa energia no verão, descansar à noite, movimentar durante o dia, já falei disso aqui para vocês, para a gente fortalecer os nossos ciclos internos, os nossos doshas, então eles precisam estar em movimento, mas cada um dentro das suas funções, sem extravasar, a gente sabe que eles vão sair do lugarzinho, mas a gente vai estar sempre trazendo eles de volta com o nosso autocuidado para não gerar um desequilíbrio, tá? E aqui eu prometi para vocês que eu ia trazer um chá que eu passo só para as minhas alunas da jornada de autocura, que eu chamo de jornada de autocura das estações da mulher, que é um chá excelente para fortalecer o sistema digestivo e o fogo digestivo. Mas ele faz muito mais que isso, ele ajuda a acalmar a mente, ele alivia a pita, acalma a vata e é digestivo, muito bom para a cafa também, porque tem um gengibrezinho aqui. Então, o que é importante? Mulheres que estão com muita secura, tirem a cúrcuma. Se tem mulheres aqui que estão com calorões e são sensíveis ao gengibre, tirem o gengibre, mas podem fazer o chá com aquilo que vocês não podem tomar. Então, isso é autoconhecimento, tá? Ah, será que a cúrcuma ela vai me secar? Eu estou me sentindo mais seca? Minha pele está mais seca? Minhas fezes estão mais secas? Minha mucosa está mais seca?
que são sintomas comuns da menopausa, então, mesmo que a cúrcuma ela seja muito boa, eu vou ir com cautela. Vou começar ali com uma lasquinha só de cúrcuma, 2, ou se eu sinto mais calor com gengibre, eu não uso. Não quer dizer que eu não possa fazer esse chá, tá? Eu vou tirar aquilo que eu não estou podendo usar. Ele é anti-inflamatório, ele vai fortalecer baço, ou seja, baço, estômago, melhorar o nosso fogo digestivo, nosso acne, fortalece os rins, gurias, porque é um chazinho de sementes, e os rins são considerados as nossas sementes. Então, a forma do alimento, ele também vai ter uma combinação energética com os doshas e com os órgãos que a gente quer equilibrar. A erva doce, ela é suave, o funcho também, o cominho, o coentro, fortalecem a digestão, não são muito quentes, são excelentes para o nosso sistema digestivo, o gergelim é maravilhoso para equilibrar a vata, e vocês podem ferver esse chá durante 10 minutos, tomar umas 3 xícaras por dia e durante uns 14 dias, mais ou menos. Vocês vão sentir alívio de gases. Ele é um chazinho tridosha, tá? Por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês, porque a gente, dentro do meu curso, eu sempre trabalho muito com receitas muito suaves, tridoshas, dentro de cada estação, né? Justamente para um grupo de mulheres poderem usar. Melhora o sono, acalma a mente, traz leveza, desincha. Então, assim, cada uma dessas sementinhas tem muitos benefícios. Então, vocês podem tomar esse chazinho. Se tiverem dúvidas, podem me chamar lá no Instagram e me contem depois como é que vocês se sentiram com ele, tá? Encerramos aqui, Eric. Oi, cheguei. Terminamos. Quer colocar no último slide contato? Mas tá tudo aqui na descrição também, né? Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Aham. Querida, só a gente não vai conseguir abrir para perguntas agora, porque já são 8h15. Já Sim, deu né? quase 2 horas. É que eu preciso ir para o É. Navaratri, que já começou, gente. Tá. O que a gente Começava às pode 8 fazer? horas. O pessoal pode ir colocando suas perguntas ali nos comentários e depois eu vou respondendo. Ótima ideia, Fátima, ótima ideia. Legal, né? É. Maravilhoso. O que vocês acham, pessoal? Faz assim, ó. Daqui a alguns minutinhos, esse vídeo já tá lá no YouTube, porque ele renderiza ali ao mesmo tempo que a gente tá aqui ao vivo. E aí você já pode entrar lá e deixar, não aqui no chat ao vivo, lá no chat, depois que o vídeo tá bonitinho no YouTube, você pode colocar lá as perguntas, a Fátima pode ir lá responder e tudo mais, tá bom? Antes da Fátima finalizar, gente, eu queria agradecer vocês que estão aqui numa sexta-feira, às 8h15 da noite. Nosso Guerreiras, muitíssimo, né? muitíssimo Estas são obrigado. guerreiras. Muito, muito obrigado mesmo, você que está aqui ao vivo, você que vai assistir gravado também, o nosso muito obrigado. Fátima, querida, muito obrigado novamente por você estar aqui. Você sabe que você pode voltar quantas vezes você quiser, precisando, não precisando, querendo bater um papo, querendo falar um pouco de algum assunto novo. Agora eu vou voltar com as lives, então fique à vontade. A gente vai fazer, porque tem as novidades pro ano que vem, então Tem. a gente vai acabar aparecendo por aí, não é? Querida, fica à vontade para terminar. Obrigado, obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço, Eric, e é sempre um prazer. Assunto não falta, né? Os nossos lives e palestras, elas sempre acabam passando do tempo que a gente determina, né? Porque, né, é um conteúdo maravilhoso que a gente quer compartilhar, não quer guardar para a gente, né? Agradeço a todas as mulheres que estão aqui ao vivo, todas que vão assistir. Dúvidas, vão colocando então aqui nos comentários que eu vou respondendo aos pouquinhos. E seguimos aí, então, nesse último dia do Navaratri. E também do Congresso tem aula contigo amanhã Amanhã ainda, tem um né, aulão Eric? de manhã, quem quiser ouvir um pouquinho do Ayurveda, do desenvolvimento do Ayurveda, como o Ayurveda funciona, porque muita gente não tem ideia, tirar dúvidas bem básicas e até avançadas amanhã, a parte da manhã inteira eu estou ao vivo por aqui conversando com você, tá? Vai ser maravilhoso. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Deixem Boa as noite. dúvidas aqui, tá, pessoal? Que a Fátima vai vir responder aqui. Querida, brigadão.
Um grande abraço para você. Beijos, beijos para todos. Gente, Beijos. pessoal de casa, beijos para vocês também. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.